Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre um livro que está na minha meta 2017, que é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Para começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que eu não vou conseguir fazer um apanhado geral do que significa o Mrs. Dalloway. Qual o impacto dele, tanto na literatura, quanto nas coisas que estão escritas aqui dentro, na forma como ele é construído, porque eu não consegui absorver a obra como um todo. Eu gostei demais, mas na hora que eu terminei de ler, a minha primeira impressão é que eu vou precisar reler esse livro daqui a alguns anos. E vou ter que reler de novo, e ler até o resto da minha vida, de tão bom que eu achei o Mrs. Dalloway. É um daqueles livros que eu vou querer ler pra sempre, e cada vez que eu ler, eu acho que eu vou captar uma coisa nova nele. Porque tem muita coisa aqui dentro, tem muita informação, uma forma de escrita muito legal, uma forma de contar a história que a Virginia Woolf faz, que eu achei sensacional. Então, talvez eu não consiga fazer um apanhado muito grande sobre a obra. Eu vou tentar falar o máximo que eu aprendi dessa primeira leitura minha de Mrs. Dalloway, mas não vai ser completo. Eu já tenho ciência que não vai ser completo. Tem muito estudo na internet falando sobre Mrs. Dalloway, eu li alguns, mas tem milhões de outras pessoas estudando Virginia Woolf, estudando Mrs. Dalloway, e quem sou eu para poder falar com propriedade disso? Eu vou falar as minhas impressões de leitura aqui dele. Para começar, eu acho que eu tenho que ler a primeira frase do livro, que ela é uma das frases de abertura mais icônicas de todos os tempos, que é o Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. A partir dessa primeira frase, a gente começa a acompanhar o dia inteiro da Mrs. Dalloway, da hora que ela sai para comprar as flores até a hora que a festa que ela está organizando termina. Porque o livro se passa nesse dia. E a gente não acompanha só a Mrs. Dalloway nesse caminho. A gente acompanha uma série de personagens que rondam por Londres, principalmente naquela região do Big Ben ali, que eu não vou saber falar qual que é, porque eu nunca fui em Londres, né? Não tenho a mínima noção de como é que chama a região. Mas é ali perto do Big Ben, porque eles conseguem ouvir as batidas. Tanto que o primeiro nome que a Virginia Woolf queria dar para esse livro era As Horas. Vocês vão lembrar que tem um filme também, As Horas, que tem a Meryl Streep nele. Esse filme é baseado no livro As Horas, que tem como inspiração o Mrs. Dalloway. Então é toda uma sequência aí. E As Horas é porque a todo momento o Big Ben lembra os personagens da hora. Então a cada momento ele bate para lembrar das horas. Essa ideia de contar em um dia é muito parecida com a do Ulisses, do James Joyce, que foi escrito, acho que se eu não me engano, 3 anos antes. O Mrs. Dalloway é de 1922... Não, mentira. O Mrs. Dalloway é de 1925 e o Ulisses é de 1922. Alguma coisa assim. Eu sei que tem uma diferença de 3 anos entre eles, se eu não me engano. E a Virginia Woolf estava lendo o Ulisses, tanto que ela nem gostou tanto do Ulisses assim. Aí ela escreveu o Mrs. Dalloway, mas ele é baseado num outro conto que ela já tinha escrito, que é o Mrs. Dalloway in Bond Street, que também tem mais ou menos essa ideia. E nesse tempo que a gente acompanha a história da Mrs. Dalloway, a gente não acompanha só ela, a gente acompanha uma gama de personagens que vão rodando por Londres. A história desses personagens é contada a partir de um fluxo de pensamento. Essa edição da Kozak Naif aqui tem um ensaio atrás, que é o ensaio do Alan Post, que fala um pouquinho sobre como foi a recepção do Mrs. Dalloway pela crítica e o que a Virginia quis fazer com o Mrs. Dalloway. A recepção dele foi bem morna, tinha muitos críticos do Mrs. Dalloway nesse caminho, principalmente por causa da forma como ele é escrito. Ele é escrito em fluxo de pensamento e ele não é dividido de forma nenhuma, assim, não tem divisão estética no livro, porque tem uma divisão que é dentro dele. O livro inteiro é constituído por pequenas cenas, pequenos fragmentos de história que vão se juntando até formar a história como um todo, até formar a história desse dia na vida desse pedacinho de Londres onde a Mrs. Dalloway vive, até culminar na festa dela. A gente começa acompanhando a Mrs. Dalloway comprar flores, no minuto seguinte a gente já está na cabeça de outro personagem que talvez não tenha importância nenhuma para a história, mas estava naquela cena e a gente fica sabendo exatamente o que ele estava pensando, um pouquinho da vida dele. Tem uma parte logo no inicinho que passa um suposto carro da realeza britânica, né, ou do parlamento, de alguém importante, e a cidade inteira, naquelas ruas, para olhar e cada um começa a pensar uma coisa. A Virginia conta como que foi essa passagem do carro para diversas pessoas, como que foi também um desfile de aviões que teve lá para distrair a população. E isso a gente vai acompanhando de cada um deles. E tem alguns personagens que são mais fixos do que os outros. Tem alguns que a gente acompanha mais. A própria Mrs. Dalloway, né, porque dá título ao livro, então é ela que talvez a gente tenha o mais imerso dentro do pensamento dela. Além da Mrs. Dalloway, outro personagem que a gente acompanha bastante é o Septimus, que ele é meio que um contraponto da Mrs. Dalloway.
Eles não se encontram fisicamente em momento nenhum do livro, talvez sejam um dos poucos personagens que não se encontram na história, porque a maioria deles tem ligação entre si. Todos que a gente acompanha de fato estão ligados ao círculo íntimo da Mrs. Dalloway, tanto amigos dela de antigamente, de muito antigamente mesmo, marido, amigos, pessoas que ela encontra na rua, mas esse núcleo do Septimus, ele fica um pouco afastado disso, e é importante ver que ele faz um contraponto à Miss Dalloway. Enquanto ela é toda centrada, certinha, ele está sofrendo com estresse pós-guerra, um trauma pós-guerra, que ele serviu na Primeira Guerra Mundial, e isso mexeu a cabeça dele, ele está meio translocado. Isso faz com que ele tenha alucinações, comece a conversar com o ex-companheiro dele lá de guerra, ele começa a ver o cara, conversar com ele, e a esposa dele fica muito preocupada com isso, leva ele no médico psiquiatra para poder ver o que vai acontecer. E nesse ponto tem uma pequena crítica à forma como era conduzida a psiquiatria na época, como que era conduzido os casos, né, de que a pessoa tava louca mesmo, tava com problemas psicológicos, mas ele é um contraponto da Mrs. Dalloway. Tanto que quando a história dos dois se encontra, que é lá no final, aí talvez surja um dos momentos mais bacanas do livro, que é a Mrs. Dalloway refletindo sobre o que aconteceu com o Septimus. Mesmo ela não conhecendo ele, mesmo ela não sabendo a história dele, ela reflete bastante em cima do que aconteceu. E essa parte de reflexões é outra parte que é um grande destaque de Mrs. Dalloway. Como eu falei, ele acompanha vários personagens, vários pequenos fragmentos de história pra gente poder formar a história completa. E esses pequenos fragmentos são a partir dos pensamentos das pessoas. Então a gente fica sabendo, tem horas que a gente fica sabendo exatamente qual o ponto de vista de determinados personagens, vários personagens, né, por uma mesma cena. Tem uma parte da filha da Mrs. Dalloway, a Mrs. Dalloway e uma das amigas da filha, né, que é professora dela de história moderna. A gente vai sabendo exatamente o que uma pensa da outra e os pensamentos conflitantes que existem nesse caminho. E é muito legal ver esse desenvolvimento psicológico de cada um dos personagens. O livro tem muito disso, todos eles têm esse caminho. O Peter Walsh, que é outro amigo da Miss Dalloway de antigamente, que estava na Índia e que foi apaixonado pela Miss Dalloway, quase casou com ela, mas não casou, acabou indo pra Índia, conheceu uma mulher lá, enfim. Ele volta pra Inglaterra nessa época, reencontra com a Mrs. Dalloway, reencontra com os amigos dele também de antigamente, e o pensamento dele também gira demais. E é muito legal ver esse desenvolvimento psicológico. Talvez seja o grande destaque do livro, na minha opinião, assim, que é o que mais me chamou a atenção, foram essas pequenas nuances, pequenas reflexões que são feitas a todo momento sobre a vida, sobre a forma de viver mesmo, a forma como encarar o mundo. E de verdade, eu tô falando aqui, mas eu tô falando sobre o que eu achei do livro, a impressão que eu tive do livro, porque tem muita coisa por trás, tem muita coisa muito mais profunda do que eu tô falando aqui. Por isso que eu falei, eu vou ter que reler Mrs. Dalloway. É um livro que me encantou demais aqui, talvez seja uma das melhores leituras de 2014 que eu fiz. Com certeza vai estar na minha lista de final de ano dos melhores, porque eu gostei demais. Demorou um pouquinho, porque eu tinha acabado de levar o Telugu Mãe, que não tem uma linguagem fácil. Pro Mrs. Dalloway, que também não tem uma linguagem fácil, a Virginia controla bem as palavras, ela mede exatamente onde colocar, como falar, como fazer esse fluxo de pensamento. O fluxo de pensamento não é nenhuma coisa muito simples de acompanhar, e como eu falei, não tem distinção estética das divisões dos personagens, quando começa um, termina outro. A gente precisa ficar muito atento a quando isso acontece, porque senão a gente se perde. De repente tá falando sobre um personagem, aí começa outro, e você meio que se perde na história, você tem que voltar um pouquinho. Várias vezes eu tive que voltar e reler um parágrafo anterior para poder entender melhor a história, mas mesmo assim, é um puta livro, é um que eu quero reler de novo, talvez daqui uns 4, 5 anos, com a cabeça um pouco mais madura, e reler de novo depois de 10, 20, 30 anos, e com certeza vai estar sempre comigo. Então é isso. Faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos. Eu vou deixar de dica pra vocês o filme As Horas, que foi lançado em 2002 e baseado no livro, se não me engano, do Michael Cunningham. Quem lê o livro fala que o livro é muito melhor que o filme. Eu não li o livro ainda, eu só vi o filme, eu gosto demais do filme. Eu lembro que eu aluguei ele lá pra 2004, 2005, aí depois eu assisti já várias vezes depois, e ele conta um pouquinho dessa história do Miss Dalloway. Tem uma parte da Virginia Woolf, tem uma parte da Mrs. Dalloway, vale a pena, ele foi indicado a vários Oscars. A Nicole Kidman ganhou o Oscar de melhor atriz por ele, tem a Julianne Moore, tem a Meryl Streep no filme, então vale muito a pena assistir. Tá aqui do lado do trailer, tá? Se vocês quiserem ver, clica aqui pra poder assistir. E, se eu não me engano, tem no Netflix. Se não tiver no Netflix, tem na Blockbuster da vida. Você procura aí na Blockbuster, digita As Horas no Google, o que você acha, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.